Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas até João. Daí em diante é anunciada a boa nova do reino de Deus, e todos se esforçam para entrar nele com violência. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, um versículo, né? Um único versículo. E nós temos um estudo bíblico para fazer. Nós temos o diário espiritual para fazer hoje. Algo que nós já estamos acostumados a fazer aqui no YouTube e é o nosso combinado de nós fazermos sempre a quantidade de versículos que aquele subtítulo que a própria tradução da Bíblia que estamos usando, que é a Bíblia de Jerusalém, nos fornece. Salvo raras exceções, a gente junta um pouco mais ou diminui conforme o assunto, né? Então, em geral, a gente faz assim e a gente está mantendo isso. E aqui é apenas um versículo. E alguém poderia perguntar, né? Como eu me perguntei, será que não é muito pouco? Mas não é. Nós temos um versículo maravilhoso em que Jesus nos diz algo que é desconcertante e revelador. E já adianto, é um princípio eterno, ou seja, as coisas funcionam dessa maneira. Vamos recordar o que é um princípio eterno? O Padre Jonas, ele explica que eles são leis, regras bem definidas e imutáveis. Aí ele dá um exemplo que para mim é um dos mais claros. A lei da gravidade. A gravidade, no universo conhecido, tudo aquilo que nós já sabemos, já conhecemos, ela tem uma força enorme sobre tudo. E das leis físicas que conhecemos, ouso dizer, eu não sou astrofísico, tá? Não sou físico, mas eu gosto de aprender um pouco mais sobre essas realidades também que o Senhor criou. É a maior força que nós temos. Porque quando a gente vê assim, nossa, a luz, né, no universo, a luz ela é fortíssima, né? A gente mede as distâncias no universo pela velocidade da luz, em anos-luz, né? E daí a gente tem a quantidade de quilômetros e o tempo que a luz demora a chegar é a idade daquele astro, daquele corpo cósmico, né? Se eu estiver me expressando de uma maneira não muito científica, me perdoem, né? Mas é mais ou menos isso, aquele planeta, aquela estrela, aquela galáxia, ela tem a idade calculada pelos anos-luz, pela luz. Mas há algo mais forte que a luz no universo, a gravidade. Quando você tem um buraco negro, como nós temos vários aí no sistema, na nossa galáxia, né, na Via Láctea, no centro da Via Láctea tem um buraco negro gigantesco. Lá é buraco negro por quê? Porque a gravidade é tão forte que puxa até a luz, com essa altíssima velocidade que ela tem. No vácuo, né? No espaço, ela se move a 300 mil quilômetros por segundo.
né? 299 mil, não sei o que, 300 mil quilômetros por segundo para arredondar. E a luz não consegue escapar da força gravitacional de um buraco negro. Tamanha é a força da gravidade. Mas é o que Deus fez assim. É a lei que não muda. Quem pode mudar uma lei dessa? Ninguém muda. Isso é um princípio eterno, você entendeu agora? Isso é um princípio eterno. E aqui estamos diante de um princípio eterno. A lei e os profetas até João, ou seja, antes de João tem a lei. E qual é a origem da lei? São os 10 mandamentos. É a lei de Deus. E a partir disso, o homem foi colocando outras realidades a serem observadas, destrinchando leis, costumes e até as liturgias a partir do entendimento da lei de Deus. Então, os preceitos, né, dos judeus ultrapassavam em muito os 10 mandamentos no sentido de quantidade. Mas a importância primeira é essa, as tábuas da lei que estavam dentro da Arca da Aliança. Essa é a lei por excelência. E os profetas são aqueles que falam em nome de Deus, trouxeram todas as revelações e as orientações para o povo caminhar na presença de Deus, se manter firme na lei, voltar sempre para aquilo que Deus falava que era para fazer, se manter fiel à aliança, a aliança inclusive que veio antes da lei. Os profetas eram essa voz de Deus para trazer sempre o povo para a realidade, para a verdade. Isso até João. João foi o último a fazer isso. João Batista, o último dos profetas. Ali acaba o Antigo Testamento. E aí vem Jesus. Ainda no versículo 16, que é um versículo só, daí em diante é anunciada a boa nova do reino de Deus. Quem faz esse anúncio da boa nova é Jesus, só ele tem essa palavra. E depois dele, a igreja, né, que recebeu dele e a transmite. E aí vem, e todos se esforçam para entrar nele com violência. Ou seja, entrar no reino de Deus é exigente. É exigente. É por isso que nós precisamos ter cuidado quando nós lemos alguns trechos da Sagrada Escritura, desconexos de outros, e é por isso também que é muito importante que eu e você sempre ouçamos a igreja, a pregação da igreja, porque nós vamos estar dentro do Espírito Santo, do Espírito da revelação correto, e não usando a nossa cabeça para a gente achar a solução que a gente acha melhor. Quando a gente diz que a fé nos salva, e essa fé em Jesus Cristo, declarar que Jesus é o Senhor, é a nossa salvação, e é verdade. Nós precisamos proclamar, pronunciar isso com a nossa boca, testemunhar com a vida que Jesus é o Senhor para sermos salvos. Jesus precisa ser o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Libertador. É Ele quem é. Não há homem nenhum a nos salvar, senão Jesus Cristo, o homem novo por excelência, o Filho de Deus vivo, que nasceu da Virgem Maria. A gente reza o credo, né? Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus. Esse é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. E sabendo disso, tendo esta fé, nós precisamos de esforço para nos manter na salvação que nos foi alcançada por Jesus. E eu pedi a Deus luzes. E aqui no Evangelho de São Mateus, que
está aqui do ladinho dessa Bíblia de Jerusalém. Ela tem notas laterais e notas de rodapé. Dentro das notas laterais tem a nota aqui de Mateus capítulo 11, versículos 11 a 13, que é uma passagem bíblica similar, né? Porque evangelhos sinóticos, né? Eles trazem na sua essência as mesmas passagens, os mesmos textos, né? E aqui, vamos pegar Mateus capítulo 11, versículos 12 e 13 para você ler comigo. O que está escrito? Mateus 11, versículo 12. Jesus dizendo, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus sofre violência e os violentos se apoderam dele. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. Está escrito de outra maneira, mas é a mesma coisa. Eu vou ler de novo. Desde os dias de João até agora, o reino de Deus sofre violência. Ou seja, com João Batista, que começou a falar que o reino está próximo, convertei-vos, chegou Jesus, que foi batizado, e depois Jesus mesmo começou a pregar com essa palavra. E aí ele está dizendo, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus sofre violência, e os violentos se apoderam dele. Porque todos os profetas, bem como a lei e os profetas, profetizaram até João. Ou seja, o Antigo Testamento termina em João. Voltando aqui para Lucas, né? Lucas 12, Lucas 16, nós vemos que Jesus diz assim, a lei e os profetas até João. Daí em diante é anunciada a boa nova de Deus e todos se esforçam para entrar nele com violência. A minha pergunta que não quer calar é, você tem se esforçado com violência para entrar no reino? E aí, nós vamos dar uma pincelada aqui nesse estudo de hoje, num pouco do que a gente costuma fazer quando faz a ruminação da palavra, que está no método também, mas a gente não costuma fazer aqui no plano de leitura, por causa do tempo, que na ruminação da palavra a gente já não se preocupa com o tempo. A gente tem um tempo assim de base, mas não há uma preocupação com o tempo, a gente gasta o tempo que precisar na ruminação da palavra. Bom, mas aqui a gente já leu Mateus e o Senhor foi me lembrando de algumas passagens, por exemplo, o Evangelho de São Lucas mesmo, no capítulo 9. Volta comigo, Lucas capítulo 9, versículo 23. Está escrito, dizia ele a todos, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me, pois aquele que quiser salvar sua vida a perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim a salvará. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder ou arruinar a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará quando vier em sua glória e na do Pai e dos seus anjos. Aqui está. O que isso tem a ver, Jales, com o reino de Deus sofre violência? Olha, quem faz parte do reino de Deus segue Jesus. De alguma maneira se torna discípulo. Aqueles que são discípulos mais próximos, e você sabe que Jesus tinha muitos discípulos. Dentre os discípulos, ele tinha 3 que eram mais próximos dele. Grandes amigos, Pedro, Tiago e João. E eles faziam parte de um grupo de discípulos mais forte, mais próximos, que eram os apóstolos, que eram 12. Mas além dos apóstolos, haviam outros 72 discípulos. E depois outros discípulos, e assim por diante. Existe um núcleo de maior proximidade com Jesus. E essa proximidade, ela acontece por escolha
de Deus. Deus escolhe, chama, convida. E à medida que o homem ou a mulher, chamado por Deus, atende, ele vai adentrando cada vez mais na sua intimidade. Seja padre, seja leigo, seja consagrado, religioso. Não importa a origem desta pessoa. Ele chama quem ele quer. Jesus chama quem ele quer. Ele tem a liberdade de chamar, convocar para uma missão específica quem ele quer, ele escolhe. E olha a graça e o privilégio disso. Dentre isso, não importa, as condições para seguir Jesus são de renúncia. Gente, e renúncia é violência. Violência contra quem? Contra si mesmo. Porque nós precisamos de mudança de vida. Nós temos vícios, nós temos muitas realidades que precisamos mudar. E quem não tem, né? Levanta a mão aí. Nós temos. E por isso nós tratamos com violência. Mas isso é a fundamental, porque quem quiser vir após mim, Jesus está dizendo que é assim que precisa ser. Mas no capítulo 12 de São Lucas, versículos de 4 a 12, também tem uma passagem que Jesus fala de novo sobre essa violência. Olha só. Lucas 12, versículo 4. Meus amigos, eu vos digo, não tenhas medo dos que matam o corpo e depois disso nada podem fazer. Mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder de lançar na geena. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, e, no entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, pois valeis mais que muitos pardais. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que houver blasfemado contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem às sinagogas diante dos magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis com como ou com o que se defender, nem como o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Olha só, esse trecho que fala dessa violência, mas é uma violência sofrida pelo reino, pelas pessoas que estão no reino. Essa palavra comporta isso. Se esforçam para entrar nele com violência. Existe uma violência que nós fazemos contra nós mesmos. Existe uma violência aplicada contra o reino de Deus, por aqueles que são contrários a ele, sobre aqueles que desejam entrar no reino. O reino sofre violência. O reino dos violentos. Lucas 13, 22 também. Estou terminando aqui nossa reflexão diante disso, né? A mostrar um pouco dessa realidade de violência. Lucas 13, 22 diz assim: Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando o caminho, encaminhando-se para Jerusalém, e alguém disse: é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. É pequeno o número dos que se salvam. Para se salvar, para entrar no reino, para estar no reino de Deus. E Jesus disse: esforçai-vos. Esforço, violência, para entrar. E aí segue, né? Uma vez que o dono da casa houver fechado e todo mundo lá de fora, aí vai dizer: Senhor, abre-nos a porta. Ele vai dizer: não sei quem sois. Aí ele diz: não, nós comemos, bebíamos contigo, estávamos na sua presença. Ele vai dizer: eu não sei quem vocês são. Vocês praticavam a injustiça. Então, veja como essa prática
está ligado à falta de renúncia de si mesmo, lá do fundamento de seguimento de Jesus que nós lemos no capítulo 9. Vamos voltar lá para Lucas. E a gente lê essa passagem bíblica. Existem outras, viu? Jesus também tem uma palavra, que eu não lembro agora onde está, em que ele diz assim, se você lembrar, você pode procurar até e colocar aqui nos comentários, tá bom? Onde está essa passagem bíblica? Que Jesus fala assim, pensais que eu vim trazer a paz do mundo? Não, vim trazer a guerra, vim trazer o fogo. E como queria que tivesse aceso. Aí ele fala, sogra contra nora, nora contra sogra, pai contra mãe. Olha a violência da oposição, a divisão. E a divisão, esse corte é um corte para separar. Essa separação é a separação para ele. Eu não sou estudioso do grego não, mas sei que a palavra kadosh em grego, né, significa santo, separar. É essa separação que Jesus está falando. E essa separação é violenta, porque é uma ruptura. Jesus também disse, quem não ama a mim mais do que o seu pai, do que a sua mãe, do que seus filhos, do que sua própria vida, não é digno de ser meu discípulo. Por quê? Porque isso se resume aqui, ó. Todos se esforçam para entrar, esforçai-vos por entrar, com violência. Eu preciso renunciar, e nessa renúncia comporta o quê? Eu preciso amar a Deus mais que os outros, acima de tudo. Como que um versículo rendeu tanto? Porque ele nos lembra de tantas outras realidades próximas que Jesus nos ensinou, nos revelou, em que mostram o quanto esse versículo 16, Lucas 16, é um princípio eterno, poderoso em nossas vidas e que nós precisamos observar. Se eu e você entramos na vida cristã, queremos ser de Deus, católicos, e não queremos fazer nenhum esforço, queremos uma vida tranquila. Poxa, por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu tenho tribulação? Porque você é de Deus. São Pedro vai dizer na sua carta, não, isso não é espantoso, isso é a regra. Isso não é a exceção. A regra é você ser perseguido. A regra é você ter problema, ter tribulação. A regra é ser difícil caminhar na direção de Deus, porque o mundo está puxando você para Ele. Para o oposto, para o contrário. A regra é você sentir na carne o desejo de pecar e ter que lutar contra Ele. A sua natureza está puxando você para o pecado. Por quê? Porque você traz em si a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Latentes, está lá na primeira carta de São João. Essa é a regra. A exceção é. E o novo movimento, o homem novo é aquele que, movido por Deus, que crê em Deus, que é batizado no Espírito Santo, que vive o discipulado, aprende a mortificar a sua vida, a renunciar a essas realidades para ser de Deus. Essa é a nova regra. É a regra do reino de Deus, do homem e da mulher nova. Está disposto a viver? Então você vai ter que usar de violência para viver. Não contra os outros. Não para converter ninguém à força. Isso não funciona. Mas é pelo exemplo. E a violência comigo mesmo. Para que eu corresponda a esse chamado de Deus. Se você quiser, coloca aqui nos comentários qual foi a grande violência que você precisou fazer com você mesmo para ser de Deus. Só se você quiser. Não estou pedindo aqui para que você exponha nada que não convenha expor de si mesmo, da sua intimidade, né? Mas se você quiser e puder, se isso não for ser comprometedor para você, no sentido de pessoas que não vão compreender isso, pessoas ligadas a essa fase, a esse testemunho da sua vida, você está entendendo? Situações delicadas em que, de maneira geral, alguém que de repente cai aqui de paraquedas não vai compreender, mas se for para edificar, se for um testemunho que você sabe que aquilo vai ser bom para as pessoas, vai ser muito bom que você possa colocar aqui o seu testemunho de violência
para ser de Deus. Vamos anotar no nosso diário? Tá fácil, né? Versículo 16, princípio eterno, é o único versículo, né? E qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e luta para viver. Olha, veja o que eu falei sobre a ruminação da palavra. Só o fato da gente citar outros 3 versículos, nosso estudo já foi um dos mais longos que a gente já fez aqui no plano de leitura. Com um versículo e que a gente olhou outros. Quando a gente faz a ruminação da palavra, a gente tem um trecho e vai em outras citações e dá tempo para nós mesmos e para Deus falar conosco mais ainda, mais profundamente, para a gente ouvir, para a gente meditar, para a gente poder responder durante o louvor. É o que eu convido você a fazendo agora, durante essa reflexão mesmo. Veja, não é uma ruminação da palavra ainda, mas é um ensaio para isso que nós podemos fazer e em breve a gente vai ter essa graça de fazer isso junto, talvez aqui, talvez em outro lugar. E você vai ver como é bom fazer o método também dessa maneira. Como é rico, como é restaurador, como transforma a nossa vida. Convido você que é novo aqui no canal a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus, no método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Habib. Na descrição desse vídeo tem as informações que você precisa e também vou deixar alguns vídeos aqui, no final deste estudo que nós estamos fazendo. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.